Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a matéria da doutrina bíblica, mordomia cristã. Já há algum tempo que essa matéria está pronta e desde o dia 25 de dezembro nós havíamos preparado e hoje nós vamos ver. Eu acho que a minha ficou ali em cima da mesa. Põe ali para mim, por favor, e entrega dos irmãos ali as cópias de cada um. A outra, essa daí. Glória a Deus. Eu acho que tem que sobrar uma para mim aí. A minha foi arrebatada aqui do lugar. Obrigado. De fato, a minha foi arrebatada, a minha cópia. É a segunda carta de Coríntios, capítulo 8. Deus possa abençoar você que está aí nos acompanhando na nossa transmissão hoje, novamente. Já vi ali que alguns irmãos têm compartilhado nossa transmissão. E o nosso objetivo é que a transmissão seja uma oportunidade, talvez a última para alguns. Uma transmissão chega a milhares de quilômetros de distância. Talvez a última para alguns, ou mais uma oportunidade para outros. Há um antigo pregador que dizia que as pessoas que ouviam a mensagem do Evangelho, elas tinham tempo de ouvir uma vez só uma vez, porque haveria necessidade de se pregar para o próximo da fila. Tanto era o sentimento de urgência que havia no coração desse antigo pregador. Fez parte dos pregadores entre os séculos 14 e final do século 20. Há uma intensa diferença na vida daqueles pregadores para o século em que vivemos, uma intensa diferença que se destacava pela ardência em seus corações, na urgência da pregação da salvação, considerando que o entendimento profundo em que eles absorviam da palavra era que a qualquer momento alguma pessoa em algum lugar poderia estar sendo levada para o inferno. E isso os levava a uma urgência em todos os sentidos na proclamação desta verdade. Muito mais que uma verdade, aliás, uma realidade. As duas dimensões para a existência eterna: o céu e o inferno. O último cântico agora que nós entoamos, não é? Essa letra, o céu, lindo céu, há canções celestiais, e eu vou cantar no céu, algo do tipo. Esta canção que traz a informação do projeto que Deus iniciou, fez, preparou e está fazendo, desenvolvendo, para que toda a humanidade viva na sociedade celestial, na cidade celestial, conforme o filme produzido do livro de John Bunyan, não é? E então, a transmissão da mensagem do Evangelho, que hoje é difundida por milhares e milhares de antenas, não é? De dispositivos no mundo, na Terra, no globo,
E nós nos perguntamos então, será que já não está na hora de Jesus voltar? O mundo, o Evangelho, a sua pregação, não rodou o globo terrestre? Será que não? Será que existe alguma tribo aí, algum lugarzinho, numa mata, numa montanha, em que um pé humano ainda não chegou ali, com a mensagem do Evangelho, com uma Bíblia, para transmitir diretamente ao coração do leitor a mensagem do Evangelho? Sempre me recordo do documento da tribo Quialmes, algo do tipo, assim, que o chefe daquela tribo, quando pegou o pacote de Bíblias em suas mãos, o que ele disse que estava nas mãos dele não era simplesmente Bíblias, mas o próprio Filho de Deus em seus braços, onde ele fez uma relação com Jesus recém-nascido nos braços de Simeão, e faz aquela oração. E para que aquele pacote de Bíblia chegasse naquele lugar distante da civilização, alguém tinha dentro de si queimando a chama da urgência para a salvação para aquelas pessoas. E aquela tribo recebeu de coração as Bíblias, considerando que estavam recebendo o próprio Filho de Deus em suas mãos. E aquele outro vídeo que corre a internet ainda até hoje, de um grupo de irmãos, creio que chineses, ou japoneses, agora também não sei, recebendo malas de Bíblias, e a reação que eles tiveram diante daquelas Bíblias. Já passei esse documento aqui mais de 2 vezes. E então, cremos que, pela transmissão da palavra de Deus, e tenho dito para os irmãos aqui, que por mais simples sejam a nossa forma de fazer, ela não está perdendo em nada no nível da qualidade, do peso que tem a transmissão da palavra de Deus, mesmo com toda a simplicidade que seja feito, porque alguém será salvo lá na ponta. Aleluia! E por isso que fazemos com excelência, e cada vez mais procurar excelência na nossa realidade, no nosso talento, que seja mas com excelência, para que o que queremos realizar aqui em 2 horas de culto seja realizado com excelência. Nós precisamos estar nos preparando de segunda até sábado de véspera, senão não acontece aqui. É preciso toda uma preparação de cada um nos dias que correm de segunda a sábado, para que vejamos o resultado do que queremos realizar em um encontro de 2 horas, para que a transmissão chegue também para pessoas, aquelas que estão abertas e preparadas pelo Espírito de Deus para o novo nascimento. Aleluia! Então é assim, desse jeito. Que Deus abençoe vocês que estão aí nos acompanhando. Glória a Deus. João de Deus vai orar mais uma vez. Chama ele lá para mim. Puxa ele lá para mim, por favor. Vai orar aqui. Nós vamos procurar nos lembrar de orar mais vezes nos nossos cultos. Pode orar. Qual sentido? Pelos alimentos. Os alimentos. Os alimentos. Pai, em nome de Jesus,
Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esses alimentos, ó Pai, que está chegando aqui nessa casa de oração. Pai, o Senhor sabe, Pai, muitas pessoas, Pai, estão morrendo de fome, Pai, porque não tem ninguém para sustentar. Mas graças a Deus, Pai, nossa igreja está tendo essa oportunidade, ó Pai, de sustentar para as pessoas, Pai, que estão passando fome. Essa oração eu faço em nome do Pai e do Espírito Santo. Aleluia. Ah, glória a Deus. Amém. Amém. Deus. Conversamos, né, irmãos, cedo aqui, antes de começar, sobre a história dos moravianos. Os irmãos que se batizaram viram um documento pequeno deles, não é? Deve se lembrar que os moravianos não oravam por nada em que eles não fossem a própria resposta. E aí, então, se nós estamos orando na nossa lista de oração, aquele programa de oração de 25 itens, e lá está o item que pedimos a Deus que abençoe as famílias carentes, então a própria resposta somos nós mesmos. Vamos nos apresentar diante de Deus em culto coletivo com a resposta. E encher essa mesa de mantimentos para que, no último domingo de julho, nós vamos recolher e entregar a alguém que estiver precisando. E assim será todo mês, amém? Cada semana alguém traz alguma coisa. Quem trouxe hoje não precisa trazer mais, não é? Mas se o coração estiver aberto para trazer mais, não tem problema, né? Glória a Deus, porque, inclusive, o que nós vamos tratar agora aqui é a questão da igreja da Macedônia. Eles eram infinitamente mais pobres do que nós, e eram os que mais faziam doações financeiras e em donativos. E foi no dia exatamente 25 de dezembro de 2022 que eu elaborei esse material e estava aguardando um momento, creio que seja hoje. O momento vai estar gravado, eu vou compartilhar pela gravação lá no nosso grupo. Uma coisa que precisamos ser resposta, né, de tudo que oramos é também esse fator. E tantas outras coisas, né? Que Deus, como disse lá a irmã, naquele congresso de oração coletiva, que quando nós oramos, muitas vezes pensamos em mudar o coração de Deus em relação a algo, mas na verdade é Deus que muda o nosso coração a respeito daquilo que estamos orando. E isso engloba o bairro que estamos aí colocando em oração, tudo mais. Isso é maravilhoso. E essa matéria da doutrina da mordomia cristã, eu copiei literalmente do estudo da Bíblia, que foi feito em homenagem aos 500 anos da Reforma, né? Foi a que Lúcia leu aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, e ali nos dois capítulos 8 e 9 da segunda carta de Coríntios, há um comentário aí que nós vamos ler, que achei muito oportuno e expressa muito bem a imagem verdadeira da igreja neotestamentária pós Primeira Aliança, que era marcada pelas obrigações, e a aliança neotestamentária é marcada pela devoção e pelo voluntariado, que é muito diferente. Há uma série de argumentos quanto ao Novo Testamento, que algumas pessoas dizem que o Novo Testamento não fala isso, não preciso fazer. Não fala aquilo, não preciso fazer, mas elas estão enganadas, porque elas estão lendo a Bíblia sem atenção, não é? A esse respeito. E esses dois capítulos da carta aos Coríntios, há um detalhe também, há quem diga que determinado ensino bíblico foi escrito para o povo daquela cidade. Há muita gente dizendo aí que virou moda que os textos hebraicos foram escritos para os judeus. Então rasga-se e joga fora o Antigo Testamento que não presta mais, que foi escrito para os hebreus, só para eles, né? Aí eles esquecem que o escritor da carta aos Hebreus, que é o Novo Testamento, e que põe
a boa explicação que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança é uma carta do Novo Testamento escrita para os hebreus, mas ela está no Novo Testamento. Então, irmãos, há muito que se falar da doutrina bíblica, porque os ventos que sopram na comunicação cibernética é muito vento torto, de barulho estranho, não é? E que nega a verdade histórica da palavra de Deus, a verdade, me desculpe o uso da palavra, exegética da palavra de Deus, e recheado de filosofia natural e de outras tantas que o animismo e elementos da nova era, da progressividade, tem sido colocado em meio às pregações atuais. Há muitos estudos que são feitos. Há muitos estudos que eu vejo na internet, eu pesquiso, eu olho, e estudos maravilhosos, e vou investigar a fonte. Quando chego na fonte, eu digo, não acredito que é esse pessoal que está falando isso. Mas, como diz o apóstolo Paulo, não importa que Cristo seja pregado, seja por briga, seja por inveja, seja por ideia equivocada, mas Cristo está sendo pregado, está muito bom. Mas nós não vamos nos permitir ser enganados por aquilo que só tem aparência de verdade. Aleluia. E nesse trabalho aqui que foi feito pela Sociedade Bíblica, que encardenou, elaborou o texto da Bíblia da Reforma, 500 anos, né? Da Reforma Protestante, na versão da NVI, eles fizeram esse trabalho muito oportuno, mostrando muito bem que havia uma igreja, e a igreja da antiga Macedônia, a Macedônia de onde teve origem Alexandre o Grande, não é? Ela fez a diferença no seu papel de ser bênção, Uma igreja que não se preocupou em ser abençoada, mas se preocupou em ser bênção. E é o caso desses 2 capítulos que é dado atenção pelo apóstolo Paulo. Como os irmãos, todos vocês aqui, já conhecem bem o texto bíblico, eu vou ler algumas partes dele para então fazer a leitura do trabalho desses irmãos a respeito da doutrina cristã, mordomia cristã, como ela se desenvolveu e deve se desenvolver na igreja da última hora, para esse tempo. Ao capítulo 8, então, antes de ler mais uma coisa, o meu propósito, o meu objetivo nós estarmos sendo abençoados com essa palavra do Senhor, por essa equipe, a respeito de termos a bênção de Abraão e também a bênção de José, como eu tenho feito correlação com Abraão e com José, porque ambos se preocuparam com a sua posteridade. Eles não se preocuparam consigo mesmo. Abraão nunca fez nada para si. Toda a riqueza acumulada para Abraão, ele fez com o propósito de que a sua posteridade chegasse no ponto que ela está hoje, a nação judaica. Muito embora a maior parte do mundo não aceita, não é? E José a mesma coisa. José preocupou-se com a sua descendência, com seus irmãos de sangue, com sua família, com o bem-estar deles, e Deus, através dele, providenciou aquela região chamada Gósen, que hoje ainda é uma região próspera em agricultura, é chamada ali da região do delta do Nilo, onde ele desemboca, aquele lugar ali. Se os irmãos olharem o mapa, eu sempre olho e eu sempre me chamou a atenção que aonde está o delta do Nilo, ele tem a forma de um útero, né? Há alguns irmãos que gostam de analisar imagens na geografia, e tem imagens interessantes. O mapa de Israel, por exemplo, onde ele está num lugar também que é uterino. A imagem geográfica ela é uterina. E lá o delta do Nilo era uterino, lugar de gestação, lugar de nascimento, lugar de prosperidade, lugar de florescimento. E não era a família de Jacó que estava morrendo?
Não era a família de Jacó que estava perecendo? E o que José fala para os seus irmãos? Deus fez isso para que haja salvação, para que a vida seja preservada. E para onde eles são enviados? Para o delta do Nilo, próximos ao delta do Nilo, na região de Gósen. E ali eles renasceram, floresceram, ocuparam o Egito. E de tão grande que se tornaram, precisaram ir para uma terra que pudesse conter a sua prosperidade. E então, eles se preocuparam com isso, com o bem-estar da sua prosperidade. E a igreja e nós também, quando ofertamos, quando damos nossos bens, trabalhamos, fazemos projetos para conquistar, precisamos lembrar-nos que devemos ter a mente de José, a mente de Abraão. Exemplo, a mente de José e a mente de Abraão em relação à minha família próxima. A minha família próxima. Eu quero prosperar e se eu prosperar, a minha família vai prosperar comigo. Quem da minha família? Meu filho, meu neto, meus primos, meus cunhados, a minha família em geral. Se eu puder aumentar os tentáculos da minha bênção, para que todos sejam atingidos por elas, então eu vou trabalhar por isto, e não por aquilo que me importa individualmente. E a igreja da Macedônia, ela tinha essa compreensão. E os macedônios foram bênçãos para a igreja que estava em Jerusalém, de onde partiu a primeira perseguição contra os cristãos. Então é muito tremendo esse ensino da mordomia cristã, aqui na visão que esses irmãos tiveram desse texto de segunda carta aos Coríntios 8, como segue aqui, capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em riqueza, em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, olha só, não deram não apenas o que podiam dar, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles, verso 4, nos suplicaram repetidamente, uma palavra na outra Bíblia que está ali da Reforma, no lugar de repetidamente, está escrito com insistência. Eles insistiram para terem como o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Olha a diferença de mentalidade. As pessoas têm sido induzidas a prestarem liturgia religiosa ou de alguma maneira na intenção de que elas tenham o privilégio de receber. Lúcio, semana passada, pregou o que é a igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é ser aquelas pessoas que insistem porque tem como privilégio dar. Isso é ser a igreja. Essa é a igreja verdadeira no mundo, que se sente no privilégio de dar, não de receber. A exemplo de quem? Jesus, que é o maior doador, é o maior ofertante. Algum de nós aqui faria sacrifício maior do que o dele, em função da sua obra? Não. E nenhum dos protagonistas históricos não fizeram, por mais que sofreram pela fé, mais do que Jesus fez. Por esse entendimento é que eles se deram ao sofrimento, tendo como privilégio também. Então, para eles era privilégio. Então, eles tinham algo para dar? Não.
Eles esperaram para ter algum dia para dar? Não. Eles deram do que não tinha. Como eles fizeram isso? Bem, eu não estava lá, não sei. Mas o texto está dizendo que eles deram com grande alegria. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então, até aqui o versículo 5. O versículo 16. Agradeço a Deus porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas. Por que será? Como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levarmos a oferta. Um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu provas de seu bom caráter e que em várias ocasiões e de diversas maneiras demonstrou enorme dedicação. Se os irmãos lembrarem, puxar pela memória, na leitura do livro de Atos, aqui como igreja fizemos pelo menos 4 vezes a leitura toda de Atos. Expressões desse tipo aqui, dedicação, né? Dedicação. Sempre o apóstolo Paulo falando de pessoas. Fulano que foi dedicado, fulano que foi perseverante. E seguidamente nas outras cartas menores, nós encontramos esse adjetivo, não é? Dedicação é um adjetivo, isso mesmo? Uma qualidade, uma pessoa dedicada. Então, essa qualidade, dedicação, era uma espécie de marca registrada naquela sociedade. Pessoas dedicadas no que faziam. Aleluia. Uma simples dedicação, aliás, uma dedicação por uma simples coisa que fizermos, não é? É algo recebido como adoração e sacrifício para o Senhor, não é? Assim. E por causa da grande confiança, essa palavra também aqui, confiança, não é? Confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado, por causa da confiança. É outra expressão marcante na igreja primitiva. A igreja do século XX precisa ser uma igreja, pessoas confiáveis. Confiáveis. Não é? Mais uma vez, vou lembrar aos irmãos que naquelas décadas de 90,
nós tivemos a coragem de confiar no outro irmão que ia receber o formulário da nossa confissão de pecados para a nossa libertação. E até onde eu sei, na cidade não correu nenhum tipo de fofoca, porque eu falei tudo que eu lembrei e Deus me lembrou desde os 5 anos de idade até aquela idade que eu tinha, que agora eu tenho 59, eu tinha 49, sei lá, 45, e peguei muito formulário com coisas que até Nabucodonosor talvez não tenha feito. Igreja de confiança. Orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes. Por que a igreja da última hora não é sarada? Porque não confessa. Mas é claro que o ciclo de confiança da totalidade do macro será representado pelo ciclo de confiança entre 3, 4 pessoas. É óbvio que é dessa maneira. Então, essa palavra na igreja primitiva, ela é muito na superfície, ela é muito assim, presente. Era um povo de confiança. Imagina um irmão que não entregava o outro, sabendo que seria decapitado se entregasse aonde estivesse o outro irmão em Cristo. Lá na mata, ele era decapitado, enforcado, queimado vivo, entregue aos animais ferozes, mas ele não falava, porque a confiança de Cristo e do Espírito estava nele e neles. Então, a questão aqui da confiança no contexto da oferta é algo que nos ensina muito e nos inspira. E então, verso 23, se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão ao elogiar vocês. O contexto aqui são as ajudas, a oferta, mas ele é abrangente, em todos os aspectos da vida da igreja. E como segue aqui nesse trabalho aqui que essa equipe fez sobre este assunto. O capítulo 9, eu vou pedir aos irmãos para ler em casa, o capítulo 9 de 2 Coríntios, amém? Teve uns domingos atrás que eu pedi para os irmãos que haviam se batizado para ler Hebreus de 4 a 10. Não sei se leram. Alguém leu? Você leu? Vou ter que te dar uma bala. Só uma. É mais fácil para me comprar. De 4 a 10. Mas foi mais para eles, para dar mais uma elevada. Porque o Deus tem grandes coisas para realizar com eles, não é? Com todos eles que se batizaram. Todos, não é? O outro já não lembro mais. Eu já esqueci. Já não lembro mais. Esse é capítulo 9. Irmãos, quando eu falo assim para os irmãos, eu chego em casa, eu sou o primeiro, me sinto responsável, em responsabilidade para fazer a leitura. Não é? Senão dá ruim para mim, não é? Como que a gente vai ensinar as coisas do povo de Deus e não fazer? Depois lá na mesa de Jesus lá, vai dar ruim. E não vai ter mais como resolver o problema. Aleluia, assim.
E além do mais, as promessas não é somente para os irmãos batizados. A nossa congregação tem muitos talentos. Temos uma boa música hoje, né? Temos sim, os irmãos compõem um bom ministério. E a outra coisa que eu ia falar, as pregações que vocês fizeram, né? Eliese, Lúcia, Mariana, né? Há esse dom sobre nós. E há outros dons sobre os irmãos também, né? Larissa, Daniel, as crianças. Eu já conversei com eles sobre o dom deles também, né? E talvez, creio sim, chegaremos no momento em que todos os dons vão funcionar, né? Em grau, gênero e número. Por isso estamos dando foco às reuniões de oração, para acompanhar a igreja primitiva. Ali os nossos dons vão florescer, na reunião de oração. E todas as outras coisas que dizem respeito à nossa vida. É na reunião de oração que tudo vai vir à tona para todos nós. Não só relacionado à igreja, o nosso ministério para o bairro, mas as coisas nossas, não é? Eu tenho visto essa experiência, os irmãos vão ver essa experiência mesmo. Passarmos a semana seguinte sem termos orado coletivamente, a gente fica meio sem apoio para as demais tarefas do restante do dia e para o que Deus vai fazer depois no culto da congregação, não é? Então diz assim esse comentário, olha, os capítulos 8, pode acompanhar aí, e 9 revelam conceitos de Deus sobre o ministério dos crentes de contribuir com suas vidas, bens e dinheiro para o progresso do Evangelho em todo o mundo. A contribuição para o sustento e avanço da obra de Cristo ou para a assistência social, de alicerçar sua motivação principal na mesma graça divina que levou Jesus a entregar-se por nossa salvação em sacrifício perpétuo para nós. Paulo salienta que os macedônios não contribuíram do que lhes sobrava, mas tirando sem medida da sua própria pobreza, ofertaram com generosidade e grande alegria. E eu botei entre parênteses aí, dê uma olhada na internet, se puder, e veja quem foram os macedônios da sua época, não é? Perceba que a generosidade está acima da lei do Antigo Testamento, entende? Como está escrito em Malaquias 3,10, por exemplo, como diz lá, né, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ali é um mandamento e uma regra, mas os macedônios não entraram na regra, foram acima da regra, não é? Os macedônios ofertaram acima da obrigação dos 10%, mesmo sendo pobres, ganhando menos que salário mínimo, muitas vezes, e era um tempo que o Império Romano oprimia financeiramente as pessoas, muito mais que acontece em nosso tempo por nossos governantes. A justiça dos crentes da Macedônia estava acima da justiça dos escribas e fariseus. Jesus disse: eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A expressão generosidade tem o sentido de singeleza de coração. O Antigo Testamento era obrigação ao coração. O Novo Testamento é a singeleza do coração. Somos motivados a contribuir com liberalidade e liberdade, literalmente sem calcular quanto estamos deixando de poupar, livres de motivos para alguns, não é? Egoístas. Quando a graça do Senhor inunda a vida do crente, sua contribuição não somente é teocêntrica, dirigida pelo Espírito, espontânea e generosa, como também realizam com muita alegria interior, sem peso no coração. Portanto, é necessário que os crentes pressionem ou sejam pressionados
a cooperar. Essa palavra aqui não achei ela muito bem colocada, não sei porquê. Não é questão de fazer pressão sobre a igreja, na verdade. Não é nada disso. É o ensino para o voluntariado. Senão sai, né, do espírito. Certo? Não é necessário. Então eu que li mal aqui. É a minha vista. E o meu óculos também. Então vou repetir. Portanto, não é necessário que os crentes pressionem ou sejam pressionados a cooperar. Por isso que é bom ler 2, 3 vezes, né, um texto. Como no caso agora eu li errado. O testemunho de Paulo e de outros irmãos serviram de grande testemunho e motivação. Antes da motivação para contribuição material e financeira com o ministério da igreja, o crente é impulsionado pelo Espírito Santo a doar sua vida a Jesus, seu Salvador e Senhor. Os macedônios se ofereceram como missionários ao lado de Paulo e para cooperar de todas as formas com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. O crente sincero chega à conclusão de que pessoas, almas, né, são muito mais importantes do que o dinheiro. A coleta das ofertas havia começado entre os coríntios sob a orientação de Tito. Há cerca de um ano atrás, o texto lá de 8 verso 10, né, e 9, 2. Entretanto, pelos problemas surgidos na igreja, tal plano de ação havia perdido o interesse geral. Paulo, então, está enviando Tito de volta à igreja em Corinto, levando consigo essa carta de encorajamento. Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta, para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra, até o glorioso retorno do Senhor. Ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade, independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos, né? Marcos 12, 41, 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta. Os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os da Macedônia. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar de uma hora para outra. Ou seja, hoje eu estou bem, eu contribuo para alguém, mas amanhã eu posso estar mal e alguém contribuirá para mim. Talvez a mesma pessoa que eu ajudei vai me ajudar no futuro. Assim, no futuro, os crentes judeus, na época necessitados da oferta, poderão ajudar os coríntios também de alguma forma. Essa é a razão da carta escrita aos coríntios. Paulo faz referência a Êxodo 16, 18 e 19 e lembra uma passagem na vida dos israelitas, sim, quando colheram diariamente o maná no deserto. Os idosos e fracos juntavam menos, isso aqui que é legal, juntavam menos do que necessitavam, enquanto os jovens e vigorosos recolhiam mais. Entretanto, a distribuição era feita de forma justa, de modo que o excesso de uns
compensava a falta de outros, e todos tinham suas necessidades supridas. Esse é o sentido do termo igualdade, da doutrina bíblica, da doutrina de Deus. No governo de Deus. Porque a política do Brasil não vai dar certo, nem de Israel, nem da Grécia, nem da China, nem da Rússia e nem de país nenhum. Sabe por que não vai nunca? Porque não é governo de Deus. Só isso, pura e simplesmente. Não tem segredo. Por isso que os que estão em Cristo, que formam a igreja, serão retirados da terra. Pura e simplesmente. Por quê? Para viver debaixo de um governo que dá certo. Só o de Deus. Em contrapartida, esse governo que dá certo não aceitará ninguém em seu território que não o obedeça. Ficará de fora. É simples assim. Claro que o nosso coração enche de compaixão para pregar a mensagem do amor de Deus, para que muitos sejam privilegiados com a salvação, para pertencer ao governo que de fato é o governo que funciona. Contudo, estaremos aqui na terra orando pelos governos que não funcionam. Oraremos a si mesmo, sem problema nenhum. Aqui é um bom exemplo da igreja da Macedônia, que vive debaixo de um governo que funciona. Não é? E do capítulo 9, eles dão uma breve explicação. A doutrina do Novo Testamento sobre a contribuição econômica e financeira enfatiza os seguintes princípios. Então vamos lá. Número 1, a total liberdade e espontaneidade. Espontaneidade, número 2. A paz, número 3. E a alegria em contribuir. 3 elementos importantes que estão presentes nestas pessoas que entendem a expressão de adoração, de ministração para cumprir essa tarefa, né? Contribuir especialmente com os irmãos em Cristo e, quando possível, também com aqueles que não são irmãos em Cristo também, não é? Nós tivemos o privilégio de, naquela caminhonete de Eliezer, levarmos, quantas toneladas dá naquele caminhonete? 1.000 quilos. Foi 1.000 quilos de cesta básica para um povo que não pertence à nossa congregação, nem à nossa cidade. Lá na região da Lagoa Feia, em São Francisco do Itabapuana, na localidade chamada Morro do Bode. Fomos 2 vezes, uma vez com a caminhonete do irmão Eliezer e a outra vez com a caminhonete daquele outro irmão que é pediatra, que é membro da Jeová Chamar. 2.000 quilos de cesta básica. Uma congregação de 10 pessoas. Como foi esse milagre? Não é? Porque quando alguém movimenta as águas, não é? Ela cria volume. Outros chegam para ajudar. Então, assim, essa expressão privilégio, não é? E, entretanto, a falta de cooperação com a igreja demonstra a ausência de sensibilidade ao Espírito de Deus. As ofertas, último parágrafo aí, né? Penúltimo. As ofertas e contribuições regulares têm a finalidade de manter e expandir a obra do Senhor e possibilitar que nenhum membro da família de Cristo precise viver em miséria. Testemunhos de doação sempre provocarão expressão de louvor e gratidão a Deus. A responsabilidade espiritual de contribuir com a igreja é própria dos membros do corpo de Cristo. Contudo, os pobres não podem usar qualquer princípio bíblico para evitar a necessidade de trabalhar com afinco. É outra realidade, não é? O apóstolo Paulo mesmo foi muito claro quanto a isso, que
quem não quer trabalhar, assim, deliberadamente não quer trabalhar, na linguagem popular, o que o apóstolo Paulo disse foi o seguinte: que morra. Que morra. Por que ele disse isso? Porque ele disse: se não quer trabalhar, não coma. Se não comer, qual é o resultado? Morrer. Né? Então, a igreja tem discernimento quando está diante de alguém que tem uma atitude de, como é que fala? De oportunismo. De oportunismo. A igreja tem essa sensibilidade de perceber estas coisas, não é? Então, nem reivindicar eventuais direitos sobre a posse dos mais prósperos, não é? É uma diferença, não é? De quem não quer nada com a voz do universo, exigir que os que têm lhe dê algo. É diferente, não é? Bem diferente. Há aqueles que trabalham honestamente, mas que não têm a mesma capacidade de gerar recursos, que aqueles que têm capacidade maior ajudam estes. Amém? Esse é o sentido correto. Tanto o egoísmo como a ociosidade são atitudes contrárias à vontade expressa de Deus. A doação cristã é sempre uma cooperação com Deus e seu reino, e deve ser espontânea, fruto do amor. Portanto, precisa ser ensinado. Aqui na congregação, eu acho que hoje é a primeira vez em 15 anos aqui em que eu trato mais especificamente uma leitura maior do tema, porque eu entendo que os irmãos aqui não precisam disso, mas gostei tanto do trabalho da equipe da Bíblia da Reforma que resolvi compartilhar com os irmãos. Mas nenhum de vocês daqui precisa desse ensino. Porém, como está gravando, desejei fazê-lo para eu compartilhar na rede social, não é? Onde eu transmito lá, inclusive lá no YouTube, não é? Também. Assim, Paulo salienta que o efeito da doação generosa dos coríntios vai ultrapassar em muito os limites da igreja em Jerusalém. Agora, irmãos, fazem uma imagem da igreja de Jerusalém, aquela que construiu aquele templo bilionário, trilionário, era uma das maravilhas do mundo, aquela coisa riquíssima, esplêndida, agora, na época, recebendo doação dos macedônios pobres. Cada tempo tem o seu tempo, não é? Incrível, não é? Destino específico dessa oferta, a Igreja de Jerusalém, chegando à igreja em todo o mundo e todas as épocas, promovendo em toda parte e em muitos povos profundas manifestações de louvor ao Senhor. O próprio Deus a quem servimos é o maior exemplo de generoso doador, pois deu-se a si mesmo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo por nossa eterna salvação. Nesse sentido, qualquer contribuição cristã é apenas uma maneira de manifestar nossa adoração, gratidão e louvor por essa dádiva inefável da entrega de Jesus por nós. Isaías 53. Ele foi dado por nossas transgressões. Glória a Deus. Maravilhoso comentário da equipe que elaborou o trabalho da Igreja da Bíblia em homenagem à reforma dos 500 anos da Reforma Protestante. E eles têm um tema central nessa edição,
de que a igreja sempre em reforma. A reforma não parou no ano de 1500, ela começou e vai seguindo em reformas até a volta de Jesus. E algumas reformas às vezes nos impactam, que precisamos fazer, principalmente quando ouvimos dizer que determinadas culturas religiosas que foram adquiridas ao longo desses séculos e têm sido colocado diante de nós que elas deveriam ser retiradas da liturgia evangélica e da cultura evangélica. Mas por estar há tanto tempo sendo divulgado, entra aquela palavra de George Gordon, que diz que a verdade, ela é estranha. Ela é mais estranha do que a ficção, em outras palavras, do que a mentira. Estranhamos a verdade, por estarmos acostumados, muitas vezes sem perceber, em ouvir muitas vezes a mentira, especialmente nos aspectos culturais e religiosos que foram sendo inseridos na liturgia evangélica ao longo dos séculos. Daí a necessidade, e percebi a intenção dos temas do pastor Carlos Miraida e Pablo Deiros, coautores dessa edição da Bíblia de 500 anos, elaborar no tema central uma sociedade cristã que está buscando reformas permanentes em suas vidas.